Nós vamos ler Apocalipse de 4 a 11 na versão NVI. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres vivos cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e porque tua vontade e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Amém. E aí, já se emocionaram lendo isso, não? Vamos começar lá do primeiro versículo? Então, olhei e vi uma porta aberta onde? No céu. Céu. No céu. Então, nós estamos saindo agora da cronologia e entrando na eternidade. A partir de agora, as coisas que vão ser faladas aqui são coisas que vão acontecer na cronologia, mas sempre com um olhar e uma referência lá do céu. Sempre da eternidade. É muito bacana isso, se vocês firmarem isso, para vocês verem essa questão do tempo. Vocês repararam nos tempos dos verbos aí dessa passagem? É no presente, né? Tem no presente, tem no passado e tem no E futuro, tem no futuro. porque eles estão fora da cronologia, né? Por exemplo, quando ele vai falar dos seres viventes, ele fala que repetem no presente, né? Repetem dia e noite ali no presente. É uma coisa contínua, né? Quando ele vai falar do Senhor, é o que era, o que é e o que há de vir. É aquele que está, né? Então, essa questão dos verbos aí, a partir de agora, vai demonstrar essas referências, né? De que nós estamos falando de um outro tempo. É muito interessante, porque a mesma voz, né? Ou seja, Cristo, a mesma voz que falou com ele no começo, é o que abre o caminho para ele ir para a porta, né? Para essa porta aberta, essa janela, essa porta aberta no céu, né? Isso já é significativo, né? É Cristo quem nos leva para esse tempo, né? É Cristo quem nos chama para esse tempo, né? E abre essa possibilidade da gente entrar na eternidade. O que mais?
vocês viram aí? Ele, quando chega ao céu, né, ele vai ser tomado em espírito, né? Quando ele chega ao céu, a primeira coisa que ele vê é o trono, né? Ele está de frente com o trono e com aquele que está sentado. Depois é que ele começa a observar os detalhes que estão ao redor daquele que está no trono. É legal, muito legal essa observação sua. Quem é que tem, qual profeta que tem essa mesma visão, uma visão parecida Isaías, com Isaías, Isaías? É um trono. O Isaías até fala que o vestido, né, a roupa enchia todo o trono, né, enchia todo o espaço, né, o templo ali que ele vai, né. E é interessante uma coisa aí também. Vocês lembram de Isaías que ele fala dos serafins? Aham. Quantas os serafins tinham? Lá, segundo tinha, Isaías. É tinham Isaías 6. quatro, tinha quatro. Não, quantas asas? Olha lá para vocês Ah, verem. tinham seis asas. Uhum. Tanto aqui como Isaías tinham 6 asas, e as 6 asas eram o corpo cheio de olhos, né? As asas, no caso. No caso de Isaías, é fechado em cima, fechado embaixo e com duas voavam, né? A Isso. profecia ainda estava fechada. É muito significativo isso, não é? No tempo de Isaías ainda era uma coisa que viria, né? Então a profecia está fechada. Aqui não, aqui ele já tem olhos por todos os lados, né? Tem um outro profeta que fala sobre os olhos de todos os lados. Ezequiel. Só que, Ezequiel. só que nesse aí os anjos têm 4 asas, não 6. Isso mesmo. E ele tem umas rodas, né? Cheia de olhos Isso. que vai para lá, vai para cá. Então, essas alusões que João faz aqui, vocês vão achar muita referência nas profecias. Em Daniel, vocês vão achar os animais, né? Só que lá são outros animais, porque significam outras coisas, né? Mas aqui eu acho interessante que esses seres viventes eles têm algumas características, né? Mas vamos primeiro falar do trono, que foi o que a Edna falou. O que vocês acharam aí da descrição do trono? Eu achei interessante que entre ele e o trono existe um mar de vidro, uma separação, né? E a gente, se for ler mais adiante, lá no capítulo 21, se eu não me engano, esse mar já não existe mais, porque a gente já estará já na eternidade, né? Então já não existe mais separação entre Deus e o homem. Então, eu achei interessante quando eu li aqui, né? E quando eu fui estudar, vi que lá adiante o mar já desapareceria. É legal. Eu acho que, se eu não me engano, é Jeremias que também fala de uma coisa de cristal, assim, é muito interessante. Eu até fui pesquisar, falei, nossa, cristal não é uma coisa moderna? Aí eu vi lá que cristal, não na concepção que a gente tem hoje como copo, essas coisas, né? Mas o cristal existe há mais de 7.000 anos. Eu fui pesquisar, eu achei tão interessante, porque eu achei que cristal era uma coisa mais moderna, né? Ele é moderno para fazer taças, esse tipo de coisa, mas ele já existe há muitos anos, né? Bom, suba que eu te mostrarei, viu o que estava assentado, e aquele que estava assentado brilhava como pedras preciosas. Vocês procuraram alguma coisa dessas pedras aí? Do jaspe, Eu do pro- sardônio? Quem procurou pode abrir o microfone e falar. Eu achei que Sardônio era uma pedra da tribo de José, que as tribos de Israel eram determinadas por algumas pedras, e Sardônio era a pedra da tribo de José, que as duas são pedras preciosas, né? Que são pedras consideradas preciosas. Que legal, não sabia disso. Muito bom. Quem mais? eu não vi o significado da pedra, mas o que significava todo aquele esplendor, né? Que a luz que estava sendo emitida
ela mostrava o poder de Deus para julgar e castigar, porque quando chega a luz, né, nada fica na escuridão, tudo é revelado, né? Achei interessante isso. E o arco-íris que estava sendo apresentado, ele mostra a benevolência de Deus que faz aliança, ele fez aliança no passado, né? E que nesse momento também o arco-íris estava referido a uma aliança, né? Que ele faria com o homem naquele momento. Legal. As alianças eternas de Deus, né? O arco-íris Isso. o arco-íris tem um significado muito bonito, né? A gente quando vê lá, eu sei que a física explica como as gotas de água que são ultrapassadas pela luz e formam lá o prisma, né? E a refração lá abre as cores, né? Já que todo mundo fez na escola o, o disco lá que era colorido, que ficava branco, não? Não, Eu fiz essa tarefa eu fiz na quinta série, né? A gente pinta o disco com as cores e depois ele gira, né? E aí ele fica branco, porque o branco é a soma de todas as cores, né? Para provar isso. Mas aí tem a ver com isso que você falou, né? Tem a ver com a aliança, né? Toda vez que a gente vê o arco-íris, a gente lembra dessas alianças que Deus faz, né? E os 24 tronos, olha que legal aí, os 24 tronos. A igreja, e eu li que eram os apóstolos, os 12 apóstolos e as 12 tribos, os 24 tronos, mas que o significado maior é da igreja, né, em volta de Deus, triunfante, né? Mais do que a igreja, mais do que a igreja, é toda a história. Porque você falou certinho, os 24 tronos são 12 antes de Cristo, 12 depois de Cristo, né? Toda a história do Antigo e do Novo Testamento. Então, a história inteira estava diante do trono. Isso é muito, muito importante, até porque no próximo capítulo a gente vai ver nesse cenário vir Jesus, né? Então, é muito importante. Não é só a igreja aí é toda a história escrita por Deus. Estava tudo lá já. Entendeu? Entendeu o que eu falei? Ficou claro o que eu falei? Não entendi. A diferença entre ser só a igreja, né? Mas para ser toda a história que Deus escreveu, né? Esses anciãos aí, o que vocês falam mais dele? Das roupas, das coroas? eu achei interessante que eu estava lendo aqui, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, eles receberam a coroa, né? Aquele que vencer daria a coroa, né? E Éfeso e Pérgamo, eles não, Deus não fala, não vai receber a coroa, né? Éfeso, fruto da árvore da vida, que está no paraíso, e Pérgamo, o maná, né? O maná escondido. Eu achei interessante quando eu estava vendo, né? E até fui pesquisar realmente, né? Que nessas outras 5 igrejas, os sacerdotes estavam vestidos de branco e eles receberiam a coroa, e as outras 2 não. Tem algum significado nessa diferenciação? O que significa coroa? Talvez a primeira pergunta é essa. O prêmio. Prêmio. Poder, E- autoridade, Do poder. reinado. Isso, Isso. isso mesmo, é uma honraria para uma autoridade, né? Quando você, por exemplo, quem pode usar coroa na nossa era, né? Um rei, um príncipe, alguém que tenha autoridade. Um duque, por exemplo, não usa coroa. É interessante, né? Pensar nisso. Essas igrejas que receberam a coroa, o que elas precisavam? Quais igrejas que eram? Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, são igrejas que precisavam de autoridade, né? Então, tem a ver com isso. Não são essas igrejas que estão descritas aqui. Porque se fossem, elas seriam 7 ou seriam 4 e não 24. Então, quer dizer o seguinte, que Deus, quando ele criou a história,
os 24 anciãos, eles representam essas eras que Deus criou, essa origem. E foi nessa origem que Deus deu autoridade. Por exemplo, se a gente falar do povo judeu, eu acho que a maior prova da existência de um Deus criador, organizador, é o povo judeu, né? Nós já falamos aqui nessa mesa que, que é incrível quantas eras, quantos povos muito mais poderosos, quantos impérios muito mais poderosos se extinguiram, né? Nações que tinham costumes muito mais arraigados, não digo mais, né? Mas bem arraigados também, que deixaram de existir enquanto o povo judeu sem terra, mais de 1000 anos sem terra, sem muita perspectiva, sendo extremamente perseguidos durante toda a história, né? Ele sobrevive, né? A autoridade que Deus colocou sobre esse povo não é porque o povo é bom, maravilhoso, não é isso. Foi Deus, é simplesmente assim, Deus escolheu aquele povo para que Jesus viesse por ele e para garantir que a palavra de Deus, a aliança de Deus, ela é eterna, ela não muda, esse povo existe. E lá eu acho interessante que a gente, quando vai estudar um pouquinho da história de Israel, a gente vê quando o profeta fala, em um dia eu vou criar a nação de novo. E foi assim, em um dia, em 48, foi criada a nação de Israel, em um dia. As nações se reuniram, se juntaram e criaram, né? E essa questão não tem a ver com um escolhido que é precioso. O The Chosen está mostrando muito isso, né? Um escolhido que é precioso, que é nanã, que é queridinho, não é isso. Isso tem a ver com a palavra de Deus e a promessa de Deus para que a gente tenha segurança e certeza de quem a gente confia, né? Então, aqui, os apóstolos, né? Quem eram os apóstolos, gente, para ser a base da igreja? Quem eram esses caras? Que especiais eram esses caras, né? Maravilhosos, perfeitos. E foi por eles que a igreja chegou aqui. É incrível isso. Isso é no mínimo incrível, né? Espantoso. Quantas outras filosofias, religiões, né, precisaram de muito mais coisa do que eles. Isso tudo em paz ainda, com tranquilidade, né? Tudo bem que na Idade Média a gente teve uma igreja que quis ser poderosa, que matou, que fez guerras, mas não foi em nome de Cristo. Não foi em nome de Cristo. Em nome de Cristo foram os apóstolos, fizeram em paz e deram a vida como mártires, né? Então, essa autoridade sobre essa história escrita por Deus, dá para entender esses anciãos assim? Essa igreja que tem um vestido branco, e o vestido branco é lavado aonde? Sangue de Cristo. No sangue de Cristo, né? É uma autoridade que vem de lá, vem daquele lugar lá, vem depois da porta. Não está antes da porta, está depois da porta, né? É aí que ele vê a coroa de cada um. Bom, e esses relâmpagos, estrondos e tanta coisa, e as tochas saindo aí. Não? Ninguém? Eu li que está relacionada ao juízo, aquilo que Deus vai fazer, né, em relação à terra. É o juízo de Deus se aproximando. É uma coisa meio que relacionada aí, luzes de relâmpago e trovões. É o poder de Deus para julgar, né? Para, sei, é isso. É isso mesmo, não só não para julgar, mas para coordenar a história, né?
Eu Pode vi falar, aqui que Evelyn. essas sete tochas, elas mostram a onisciência e onipotência de Deus, Os sete né? espíritos, é isso. É o Espírito, Isso. são as sete características do Espírito Santo, né? Isso. E coloca que as tochas iluminam o homem, que é o Espírito Santo, e vai onde Deus os envia. Isso aí. É, esse Essa, Espírito. essa, essa fala que a Mara falou é muito importante. É, na Bíblia não fala que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou? Fala isso, não fala? Uhum. E na Bíblia também Jesus fala: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O que quer dizer essas duas? São conflitantes essas duas falas? Né? Porque se Deus está no descanso, como é que ele trabalha até hoje? O que vocês acham disso? E o que isso tem a ver com os relâmpagos? Nossa, deu um nó aqui. Ai, ai, ai. Bom, Mas o Espírito não descansa, não é? é uma coisa interessante. Qual é o descanso de Deus? Isso é uma coisa muito importante. Qual é o descanso que Deus nos convida lá em, no Pentateuco, convida em Salmos, convida em Hebreus, aquele que se me obedecer entrará no meu descanso. Qual é o descanso que Deus tem? Plenitude? Plenitude, isso aí. O que A mais? confiança. A confiança. Confiança, explica melhor. O descanso de poder confiar em Deus, na soberania dele, né? Mas e Deus? Qual é o descanso dele? Que nós confiemos nele, estejamos tranquilos e confiantes nele. Sim, isso é o convite que ele faz para a gente, né? Mas e o descanso de Deus? Qual que é o sábado de Deus? Não? Quando Deus criou o mundo, não sei se eu estou falando, né? Ele criou o mundo em 6 dias, depois ele descansou. Ele descansou porque ele começou a ver a obra das mãos dele, o que ele tinha feito. Então, eu acho, e o descanso que Deus está nos oferecendo é a gente entender o que Deus tem feito em nossas vidas, alguma coisa ou desse tipo. É isso. O descanso de Deus é que ele já fez o plano todo. O plano já está todo pronto. Tá? Não tem plano B. Por isso que eu digo para vocês que Adão não comeu daquela árvore ao acaso. Que a gente não come da árvore ao acaso. Que a história não corre solta, aí perdida. O descanso do Senhor é que depois nós vamos ver. Ai, vou dar spoiler do próximo capítulo. O descanso do Senhor é que o livro já está todo escrito. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas uma vez eu estava lendo Gênesis, acho que eu já contei isso para vocês. Eu estava lendo Gênesis e eu li o primeiro capítulo, parecia para mim um quadro de Monet, Deus criando tudo, jogava tinta assim, e aparecia árvore, aparecia isso, aparecia aquilo. E quando eu cheguei no segundo capítulo, que eu fui ler, e ele começa falando, essa foi a história das criações, do que Deus fez, tudo, mas ainda não existia árvore sobre a terra, porque Deus ainda não tinha feito cair a semente, e nem tinha homem para lavrar a terra. Ué, Senhor, cadê o quadro de Monet que eu tinha pintado aqui na minha cabeça, né? E não tinha ainda. E aí, nesse dia, eu tive uma experiência tão assim, dessa aqui de João, sabe, de saída do corpo e boto para outro lugar, não sei, como diz o apóstolo Paulo, não sei se no corpo ou sei fora do corpo, mas Deus me colocou num lugar que era uma terra cheirosa, uma terra meio úmida, cheirosa, mas era só terra, não tinha nada.
Assim, não tinha homem, era uma terra que nunca tinha sido pisada. Eu via que ela era fofinha. E o Senhor me disse assim, Edith, quando eu criei tudo o que acontece, tudo. Esse é o descanso de Deus. Tudo o que acontece, o que já chamei a vida, o que está agora e o que eu ainda vou chamar a vida. Tem coisas que o Senhor ainda não chamou a vida. E ele vai chamar outras espécies, outras árvores, outros animais, né? E ele vai chamando conforme as eras daquilo que ele planejou. Esse é o descanso do Senhor. Mas ele continua jogando raios, relâmpagos, falando para que a história aconteça do jeito que ele falou que era para acontecer. Ele escreveu, vamos dizer que o descanso de Deus é que o script está pronto, o roteiro está pronto, mas ele ainda é o diretor, então ele continua agindo e falando, opa, vou mudar o coração da Edith hoje, porque ela precisa fazer isso, vou pegar a Angélica hoje e levar para tal lugar, porque ela precisa ir ali, né? Essa plenitude que a Esther disse, né? Essa amplitude, essa plenitude de Deus em coordenar toda a história. A história não está ao acaso, né? Mas o descanso do Senhor é esse, é que ela já está escrita, né? Não teve pegadinha e, puxa vida, Adão não deu certo, então vamos para Jesus. Jesus, o senhor vai ter que descer lá, porque eu fiz Adão com tanto capricho, mas não deu certo. A história do povo, por exemplo, de Israel, que eu acabei de dizer aqui para vocês. Isso é uma das provas de que Deus é que coordena. A palavra de Deus, a Bíblia, que a gente tem hoje nas mãos, é Ele que coordena, né? Não tem como não ser, porque senão já tinha se perdido. Se fosse ao acaso, já tinha se perdido. Em Adão, a gente já tinha se perdido, né? Entenderam isso que eu falei? Eu falo muito. Então não existe acaso para Deus. Não, Tudo faz parte de um plano. a Então, história, uma coisa que você... Não tem surpresinha. Esqueci, não vi isso. E quem diz Deus no comando não tem noção do que está falando. é, Não, deixa eu só Porque falar, não lembra do detalhe. ontem eu estava vendo um programa, meu marido gosta de ver essas coisas de nacional, whatever, e tinha lá falando sobre passarinhos. E eu fiquei tão impressionada com o que o cara estava mostrando, assim, são passarinhos que são super raros e vivem em lugares bem inóspitos em tudo, e são lindos, são maravilhosos. Parará. E aí ele estava falando que eles existem, que foram encontrados, né, que foram catalogados, etc., aqui na nossa geração, né? E aí eles têm algumas coisas que indicam que eles eram mais antigos, mas não se sabe disso. Porque a gente fala, na hora eu ainda fiquei pensando, mas Deus não criou tudo, né? Não falou para Noé dar nome para todo mundo, não chamou todos os animaizinhos lá, né? E aí eu fiquei pensando que muitas coisas. Bom, eu desculpa se eu vou ofender, se eu vou escandalizar, mas eu acredito que as coisas elas foram se transformando ao longo dos anos. Assim, Deus criou e conforme as coisas foram acontecendo, muitas, como eu vou explicar? Elas espécies, foram se transformando, elas muitas foram se espécies transformando, muitas espécies foram se transformando, né? Até para ir de encontro àquilo que, para sobreviver, porque, né, na condição que ela estava, ela tinha que se adaptar, bom, sei lá. Eu acredito que Deus criou todas as coisas, mas eu acredito que elas se transformaram ao longo do tempo. O que a gente falou que agora, né, pensando, tem coisas ainda que ele ainda não fez, ele ainda está fazendo, aí eu já fiquei mais coração mais sossegado. Bom, então explica por que que tem tanta coisa nova, ou pelo menos que a gente está descobrindo agora e vendo agora, né? Porque ele está ainda fazendo. Eu achei isso bem interessante, viu? Trouxe muita paz para o meu coração nesse Você momento. sabe, Mara, a única restrição que eu tenho com a teoria da evolução
é que ela parte do princípio que o ser ou a espécie vai evoluindo. Isso não é verdade. Deus não cria padrões e seres únicos. Os padrões de Deus são as leis imutáveis. Isso a física já diz que tem, a ciência já diz que tem, não tem como a gente dizer. Por exemplo, a lei da gravidade é uma lei. Existe, está aqui, né? Agora, os seres, eles não são catalogáveis. O homem cataloga e unifica para ele entender melhor. Mas o meu confronto com a teoria da evolução é isso. Então, era tal coisa, passou a ser tal coisa. Isso não é verdade. É que Deus cria as coisas segundo os princípios dele. Então, tem coisas que são parecidas, né? Os três, né? Aquela marca dos três que está em toda a natureza, que está desde o átomo, né? Elétron, próton, nêutron. Essas marcas, essas impressões de Deus. Mas nós, por exemplo, como espécie humana, não foi assim que Deus criou a espécie humana. Deus criou os homens individualmente. Deus criou os animais individualmente. Deus criou. É porque para o ser humano a gente não consegue, porque é muita coisa para a gente ver. Então a gente cataloga e fala. Tem hora, não tem determinada planta, por exemplo, que eles não sabem se põe para cá ou põe para lá, né? Por exemplo, morango, né? O fruto é a sementinha, não é o, né? Não é a carninha lá. O tomate é fruta, mas né? Não tem umas coisas meio limítrofes assim? Por quê? Porque Deus faz as particularidades, né? Então, a teoria da evolução, como ela quer tirar Deus da fórmula, né? Da, da, da equação, como ela quer tirar Deus da equação, ela acaba pecando, achando que ela vai conseguir entender. Então, nós não viemos do macaco, gente, nós não viemos. Né? Nós nem viemos de uma mesma origem, assim, no sentido de que nós todos somos parte de um ser lá que. Não, nós somos criados individualmente. O espermatozoide e o óvulo que se encontraram no útero das nossas mães, eles se encontraram porque eles foram criados daquele jeito. Porque nós não somos um acaso, um erro, né? Quantas vezes a gente vê isso, né? Poxa, meus pais não me queriam, não importa. Quem quis você foi Deus. Quem quis. Quem criou o macaco, um por um, foi Deus. Não foi os macacos. Mas nós, como somos limitados, a gente generaliza para poder entender melhor. Eu tive uma visão uma vez para passar por uma pastora que foi muito interessante. Eu me via voando, acho que eu já contei isso aqui também, porque as minhas experiências são sempre as mesmas, não muda de experiência. Eu Uhum. fiquei voando quando eu saltei de paraglider do Pico Agudo, lá em Santo Antônio do Pinhal, lá perto de Campo Jordão. E naquele dia, eu me vi no dia do salto, assim. E eu olhava e via o pico é bem alto, e depois tem o Vale do Paraíba, assim, que é lindo, né? É um vale enorme, né? E quando eu pulei, eu olhava, aquilo parecia um tapete, né? Aí o Senhor falou para mim assim, Edith, vocês que são pequenos gostam de ver assim, mas eu não vejo assim. Aí, sabe quando uma câmera vai bem rapidinho e se aproxima sabe, uma câmera vai se Dá um aproximando, zoom, dá um dá zoom? um zoom. Isso. Aí ela foi dando zoom, dando zoom, até que ele chegou na grama, grama por grama. O Senhor falou: vocês veem o tapete, eu vejo grama por grama. E depois eu virei e vi a montanha. E o Senhor falou comigo naquele momento: vocês veem a montanha, mas eu não vejo assim. E ele deu outro zoom, e aí era menor ainda, porque ele foi grãozinho por grãozinho de terra que formam aquela montanha. Né? Nós não temos essa capacidade de enxergar um por um. Por isso que a gente cataloga e agrupa, para a gente poder estudar, né? Para a gente poder entender.
Mas com o Senhor não é assim. O Senhor sabe a energia e o peso de cada átomo desse planeta, dos planetas, dos céus, porque foi Ele que criou, né? Por isso que a plenitude, a grandeza de Deus, ela é inimaginável, né? Eu falei demais. Hum. Bom, o mar de vidro, a Edna já falou que é muito legal, ele é removido, né? A gente vai transpor esse mar, né? E aí, os quatro seres viventes. Esse aí eu já dei vários spoilers deles, né? Querubins, serafins, anjos. Não, eles são os quatro evangelhos. Os quatro evangelhos, eles estão, então, até na ordem aí, se vocês observarem. O primeiro, lê aí, Mara, o 7, o versículo 7. Eu estou com a nova Não tem problema, mensagem, é diferente, não bem tem problema. diferente. Pode ler, pode ler. Caminhando ao redor do trono estavam quatro animais cheios de olhos. É isso? É esse? Esse, o primeiro deles, Tá. Olhos para olhar para frente, olhos para olhar para trás. O primeiro animal era como um leão, o segundo era como um boi, o terceiro tinha rostos humanos e o quarto era como uma águia em voo. Os nossa, eu gostei, quatro animais estavam alados, com 6 asas cada um. cobertos de olhos por dentro e por fora, né? Isso. Eu Caminhavam gostei, noite e dia sem descanso. eu gostei olhos para olhar para trás, olhos para olhar para frente. Eu gostei dessa tradução aí, Mara, muito boa. É. Porque é isso, os evangelhos, se vocês lerem as profecias, vocês vão conseguir olhos para olhar para frente, né? Se você for ler Isaías, Jeremias, Daniel, quantas vezes o Senhor fala, por exemplo, para Daniel, fecha isso que isso não é para agora, isso é para frente, né? Mas os evangelhos não. Os evangelhos têm olhos para olhar para trás, olhos para olhar para frente, né? É muito enriquecedor isso. Por quê? Porque o evangelho estava na presença. Os evangelhos foram escritos sobre a pessoa que é o centro, né? Então, ele está na presença de quem é o centro, né? E por que eu digo que eles estão até na ordem? Olha que interessante. Mateus quer mostrar Jesus como rei, como o leão da tribo de Judá. Marcos quer mostrar Jesus como servo, né? Como um boi que trabalha, que serve, né? Um bezerro que vai adiante aí. Lucas quer mostrar Jesus como um homem, né? A visão de Lucas. E o João quer mostrar essa visão do alto, da águia, daquele que enxerga por cima, né? Então, os evangelhos são esses seres que dia e noite eles repetem a mesma coisa. E toda vez que alguém, olha, isso é fantástico, se a gente for pensar na nossa limitação humana, né? Todas as vezes que alguém para e vê, né? Eles dão glória, honra e graças ao que está assentado no trono. Todas as vezes que alguém para ler os evangelhos, para ser evangelizado, para receber a Cristo como Salvador, né? Os evangelhos dão honra, graça, glória, honra e graça ao que está sentado no trono. E toda a história, os 24 anciãos se dobram, toda a história se dobra de joelho, tira a coroa da cabeça, não é minha autoridade, é a autoridade de Deus, e coloca diante do trono. Por isso que não faz sentido quando alguém fala assim, eu preguei e não sei quantas almas foram salvas. Não, toda a autoridade de toda a história, eles tiram a coroa, eles não se julgam dignos de estar com a coroa e coloca diante do trono, né?
se dobram diante daquele que de verdade converte almas, daquele que de verdade tira o pecado do mundo, né? Eles colocam a coroa diante do trono e eles dizem: Tu, Senhor, és digno. Olha que coisa mais linda isso. Quando a gente prega e a pessoa abre a mente, a pessoa aceita Cristo, é tu, Senhor, tu és digno. Foi o Senhor que conseguiu. Foi o Senhor, a gente tira da nossa cabeça a autoridade dada por Deus para que seja a honra, a glória, o poder, tudo, né? O Senhor criou esse momento. Imagina quando uma pessoa se converte, ela pensa isso. O Senhor criou esse momento, desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, para que nesse momento, nesse tempo, eu estivesse aqui. Então, eu tiro de mim a honra, né? A história tira de si a honra, lança sobre diante do trono de Deus e fala: Tu, Senhor, tu. E aí, gostaram disso? É quando eles falam ali, né? Colocam suas coroas diante do trono e dizem, tu és digno, né? Está lá no versículo 10, né? Isso aí, Que você está falando, né? é isso Eles aí. mostram, eles mostram as coroas que receberam de Deus, mesmo aquelas coroas que eles receberam por Deus, que Deus deu, eles se colocam diante de Deus, porque eles não merecem glória nenhuma, É isso. porque tudo foi dado por Deus. Então, eles se entregam livremente para que a glória de Deus se manifeste na vida deles, reconhecendo que sem Deus nada Foi, podemos fazer. é isso. Foi ele que criou. Podemos Ele que criou isso. aquele momento. Foi tu que criaste, Senhor, né? Por isso que não faz sentido eu me gloriar em alguma coisa que eu tenha feito, né? O interessante é que os 24 anciãos colocados aí, que é toda a história, eles foram honrados por Deus. Foram eles que foi Deus quem deu a eles a coroa. Mas quando eles veem uma pessoa entrar na presença de Deus, nesse momento agora, eu vejo os anciãos tirando a coroa, colocando diante do trono e falando: Olha lá, Senhor, elas entenderam porque o Senhor escreveu essa história desse jeito. Elas entenderam hoje de manhã, nessa terça-feira, porque o Senhor chamou o povo de Israel. Foi o Senhor que chamou cada tribo. Foi o Senhor que escolheu cada apóstolo. Foi o Senhor que encheu de honra. E aí eles se dobram e colocam lá a coroa e falam: Não, é o Senhor. É tu, Senhor. Foi o Senhor que criou, né? Porque E até aí? a minha escolha não tem nada a ver comigo, né? Não, é para a honra e glória de Deus, né? Então, É, eu ter o privilégio de crer, eu ter o privilégio de ter sido escolhida, de estar aqui, não tem nada sobre mim, né? É tudo para a honra e glória de Deus, né? Então, até essa escolha, né? Até esses escolhidos é só para dignificar o nome dele, a grandeza dele, a soberania dele, né? é, é isso. É a história se dobrando diante do trono desse Deus que é enorme, né? Desse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que enxerga, que consegue me ver, como diz Agar, né? Esse Deus que me vê, que enxerga vocês aí, que não passou desapercebida a necessidade, a dor, o coração de vocês triste, que não passou desapercebida a alegria que ele mandou, que não passou desapercebido o seu dia de hoje. Ai, será que eu vou? Hoje acho que eu não vou entrar, não. Depois eu vejo a gravação. Não passou desapercebida a sua vida, né? Edith, meninas, aqui na análise do Hernandes Dias Lopes, é interessante que ele fala que essa visão de que os quatro seres viventes são os evangelhos, é de um teólogo, né? Blomfield, sei lá, não sei falar. Mas depois ele fala que existem mais três visões, né? Também de outros teólogos, mais duas visões.
de que os quatro seres viventes representariam toda a natureza, né? O nobre, o forte, o sábio, o rápido da natureza, e também de que representaria os seres viventes, né? Então, se a gente juntar as três visões, a gente vai dizer que em toda a história, né, vista pelos quatro evangelhos, representado pela natureza e representado pelos seres angelicais, vai se dobrar e vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E junto dela, os 24 anciãos também vão reverenciar e dizer: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder. Ou seja, juntando, mesmo que sejam visões, porque a gente nunca vai chegar num acordo, né? Porque existem as visões, tudo que você pega para estudar do Apocalipse vai te mostrar as visões teológicas sobre o assunto. Mas não importa, o que importa é que, em última análise, essa doxologia vai acontecer. Esse louvor, essa adoração, ela vai acontecer. E nós vamos nos juntar, né, a isso, em algum momento, né, da nossa história. Por isso nós temos que começar aqui, né? E eu estava ouvindo esses dias, parece que agora aparece tudo para mim de Apocalipse. Parece que o Google já leu que nós estamos, né? Mas eu li de um desses teólogos jovens aí, ele também falando do Apocalipse, e ele diz que a adoração, ela flui, né, no livro de Apocalipse de uma forma incrível, né? E aqui nesse capítulo 4, eu acho que culmina nisso, de uma forma tão maravilhosa, né? E se a gente pensar que a gente tem que se juntar, né, a toda a história, né, a todos os seres, a toda a natureza, e declarar que Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, esse louvor, ele vai trazer um renovo diário para nós, porque nós temos que trazer isso aqui para nós, né? Como que esse capítulo maravilhoso pode trazer um renovo para mim nesse dia, né? E é isso aqui é uma experiência nossa diária, que quando eu levanto dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o que era, o que é e que o há de vir, meu dia muda, né? Eu O entro alfa no e o ômega. descanso, né? Eu entro. Exatamente, quando eu começo o dia, vocês conhecem aquela música, né, do Alfa e do Ômega, né? Você ouviu aqui que a gente cantou? É isso, é eu acordar crendo que ele é o Alfa e o Ômega. Isso tem que mudar o meu dia. E a minha aí é o meu descanso. Eu entro no descanso dele e confio que a obra está escrita. Amém. Não percam os próximos capítulos, o capítulo 5, que é fantástico. O capítulo 5 é um complemento disso, né? João vê o trono, eu quero que vocês já façam até esse exercício. Vocês se coloquem lá no lugar de João, enxergando o trono, enxergando as coisas, e entrem aí para ver o Cordeiro. Ah, esse 5 é de... Eu Esse é de estava lendo aqui, adoração. você estava falando aqui, eu já estava dando uma pincelada aqui, falei assim, meu Deus. Ele só pode te levar a mais adoração ainda, né? Bom, vamos orar? Ô, Mara, ora por nós hoje, para encerrarmos. Vem cá, a Mara tá bonita com esse cabelo, né? A Tá Mara é linda, mesmo, gente, ela é linda. maravilhosa. Eu estou Tá num processo de transformação, eu resolvi abandonar secador. Falei, nunca mais eu quero usar. Nunca mais é muito tempo, né? Mas aí tá difícil, viu? Eu preciso me aconselhar com quem tem cabelo enrolado, porque olha, não é fácil de manter, não. Querido Deus, Senhor, muito obrigada, Pai, por esse tempo, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Que privilégio, Senhor, o meu e das minhas irmãs, de crer em tudo isso que está escrito, Senhor. Que privilégio saber que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, sobre todos os tempos, sobre a história. Pai, que coisa maravilhosa, transborda o nosso coração, realmente de esperança, Senhor. Essa vidinha nossa aqui, ela não é
não é nada perto da grandeza daquilo que o Senhor tem para nós, perto de tudo aquilo que o Senhor preparou, perto do teu amor, Senhor, perto do que Jesus fez por cada uma de nós. É muito privilégio nós termos sido alcançadas. Eu só tenho que te louvar, te agradecer, porque o entendimento que o Espírito tem dado aos nossos corações, às nossas mentes, Pai, é maravilhoso, e que isso realmente transforme o nosso dia a dia, transforme o nosso caminhar, Pai. Eu não quero mais caminhar como ontem, eu quero que hoje seja de novidade, diante de um Deus que é Deus sobre tudo, sobre todas as áreas da minha vida. O Senhor tem tudo nas tuas mãos e eu só tenho que te louvar, Senhor, eu só tenho que te agradecer e pedir misericórdia, perdão por todos aqueles momentos em que a gente cai de novo, que a gente fica nessa indagação do que está acontecendo e por que está acontecendo. Ó, Senhor, que a gente possa descansar, que a gente possa realmente descansar, sabendo que o tempo é teu e tudo se resolve dentro da tua vontade, Senhor. Muito obrigada, Pai, muito obrigada por cada uma das minhas irmãs, que o Senhor possa visitá-las ao longo desse dia, Senhor, em tudo aquilo que nós formos fazer, que seja para a honra e glória do teu nome. Amém, Pai. Amém. 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 Obrigada.